Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar essa modalidade de texto. Partindo para o nosso conteúdo propriamente dito, nós vamos ter a linguagem jornalística voltado para o texto jornalístico. Texto esse que você consegue localizar tanto nos jornais impressos quanto nos jornais virtuais. Aquela espécie de texto onde vai informar, onde vai passar para vocês determinada informação, nós vamos chamar, a partir de agora, de texto jornalístico. Aqui nós temos exemplos de textos jornalísticos inseridos em grandes jornais do Brasil, jornais de grande circulação, como é o exemplo do jornal O Globo, Folha de São Paulo, O Tempo. Esses jornais você consegue encontrar em todo o território brasileiro e também nós temos, além desses jornais, jornais locais, impressos da mesma forma, encontrados em bancas. Aqui nós vamos falar sobre o texto jornalístico, que não são mais nada do que textos que são veiculados em jornais, revista, rádio, televisão, internet, os quais possuem um único intuito, o intuito de informar, de noticiar sobre algo. Hoje é um dos gêneros textuais mais lidos. A sua linguagem geralmente vai ter uma temática efêmera, ou seja, algo que aconteceu agora, vai ser notícia, mas que daqui a pouco pode ter algo que vai surpreender mais ainda o leitor. Possui também uma linguagem em prosa, que é quando o texto é construído em parágrafos. Vai ter linguagem simples, clara, objetiva e imparcial. Muita atenção a essa palavra. Porque o texto jornalístico, ele precisa apenas informar. Ele não precisa ser tendencioso. Você, leitor, é quem tem que tomar suas próprias decisões em relação a uma determinada notícia. Então, para isso, é necessário que haja uma imparcialidade. Outros diferentes gêneros textuais, nós vamos ter os textos informativos e os textos opinativos. Os informativos, o texto jornalístico vai fazer parte dele também. E os opinativos são aqueles que tecem uma determinada opinião. Por exemplo, se um determinado jornal, uma determinada revista fala sobre algo que ela gostaria que acontecesse, se ela dá o seu parecer, se ela dá a sua opinião acerca de um determinado assunto, eu não posso mais dizer que é um texto jornalístico com o intuito apenas de informar, mas sim um texto jornalístico que vai estar voltado para os textos opinativos. Aqui nós vamos ter os gêneros jornalísticos, que vai ser dividido em editorial, notícia, reportagem, entrevistas, textos publicitários, classificados, artigos, crônicas, resenhas, charge e cartas do leitor. Tudo isso são seções existentes dentro dos jornais para facilitar e ampliar também essa gama de conhecimento que você, leitor, vai adquirir ao término da leitura desse jornal. Então vamos lá. Essas seções, elas são subdivididas, como vocês estão vendo aqui no quadro. São subdivididas e cada uma delas vai ter uma temática específica. Por exemplo, o editorial pode ter uma temática completamente diferente, por exemplo, aqui das charges e das resenhas, que nós vamos estudar cada um desses gêneros textuais, tudo bem? Então, essas são as seções que o gênero jornalístico vai ser dividido. Então, eu trouxe para vocês aqui o conceito de notícia, que é a primeira parte que vai nos caber ao texto jornalístico. A notícia, ela vai ser, de um modo geral, um relato, um fato inédito de um momento, vários momentos, uma sequência ou série de fatos relacionados a um mesmo evento. Como nós podemos observar, essa capa de revista aqui, ela vai ser dividida em várias seções diferentes, conseguem perceber? Então, nessa revista, você vai ter informação sobre
as novidades de autocarros, sistemas ERTMS e referência a redes sociais. Então, todas as informações que aparecem na capa é como se fosse uma prévia do que você vai ler naquele texto jornalístico ou naquela revista. Aqui, mais uma vez, a gente vai ter que a notícia vai estar veiculada aos meios de comunicação, principalmente nos dias de hoje, aos meios de comunicação de massa, como é o caso do jornal, rádio, televisão e a internet, que vão ser veículos pelos quais a notícia é propagada e compartilhada para a sociedade. E da mesma forma que eu tenho facilidade em adquirir uma informação positiva, eu também vou ter informação negativa com a mesma facilidade. Da mesma forma que eu vou adquirir informações reais, comprovadas, eu também vou me deparar nos dias de hoje com as chamadas fake news, que nós temos que ter bastante cuidado na hora de propagar essas informações. Ainda sobre notícia, nós temos que ao construir a notícia, o jornalista, que é o profissional da notícia, trata de fatos de maneira mais objetiva possível, a fim de que possam ser transmitidos de forma imparcial. Lembra que eu falei agora há pouco que não pode ter a opinião de quem fez a entrevista, a opinião de quem editou o texto, a opinião de alguém do jornal na hora da propagação de uma determinada notícia. Precisa que essa notícia seja imparcial. O que seria imparcial? É quando você nem é contra e nem a favor do fato que está sendo narrado naquela notícia. O texto da notícia é autoral, ou seja, sempre tem alguém que escreveu, pois o jornalista responsável por sua elaboração é identificado na matéria. Geralmente, essa localização fica abaixo da primeira linha, do título, ou então abaixo da notícia completa. Aqui nós temos mais uma parte desse texto jornalístico, que vai ser a reportagem. A reportagem, embora apresente uma estrutura similar à da notícia, tem um parecer bem diferenciado, que é o fato de, durante a reportagem, a linguagem dela utilizada trata-se de um texto com uma visão um pouco mais ampla e menos rígida em sua estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, aí a imparcialidade não vai caber mais, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos, entre outros. Então, a reportagem é necessário que eu, entrevistador, vá de encontro ao meu entrevistado, coloque meu ponto de vista e faça com que esse entrevistado também coloque o seu. Porém, na hora do registro, é importante que tudo que foi falado seja transcrito de forma real e clara, para que não fique subentendido determinadas informações que não aconteceram. Eu trouxe para vocês aqui 2 jornais. Um jornal colocando uma reportagem especial e um outro que está dentro de cidades, políticas e economias do Distrito Federal. Os dois jornais que vocês vão ter aqui vão ter opiniões, interpretações, entrevistas, depoimentos, análise de dados e pesquisas, causas e consequências e dados estatísticos. Porque tudo que vai ser falado aqui precisa, acima de tudo, que seja comprovado. Porque todo texto que tem a principal função de informar precisa que seja um texto real e bem embasado. Aqui nesse primeiro texto vai falar sobre mudanças para seguir a tecnologia. Quando ele cita sobre isso, vocês observem que tem um drone, então ele vai relatar como seria isso, a utilização desses drones no dia a dia dos seres humanos, como que ele pode ser utilizado, quais são as comprovações científicas de que ele é bom ou ruim, e isso vai depender do redator desse texto. Já que nessa outra notícia vai
ter um cunho mais voltado para o poder judiciário, que vem dizer quando a justiça não tarda. Então, ele vai relatar um determinado fato e, no fim, ele vai falar sobre essa questão da justiça, onde ele se posiciona a favor do que aconteceu. É por isso que o título se chama Quando a Justiça Não Tarda. E aqui nós ficamos com a nossa aula sobre linguagem jornalística, voltado para o texto jornalístico. Estudem, leiam o módulo que eu indiquei. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse mesmo assunto. Gente, muito bom ter vocês. Acompanhem todas as notícias pelas redes sociais e também acompanhe pela Agenda Edu. Um beijo, tchau e até a próxima!